Boa tarde a todos, os vereadores e vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Shalom a todos. Solicito aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. Salmos 100, verso 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Justificativa de ausência, número 205, de 2024. Justifico a ausência do vereador José Paulo Ferrarese, conforme artigo 99, parágrafo único, a linha C do Regimento Interno, na sessão do dia 22 de outubro do ano corrente. Justificativa de ausência, número 212, de 2024. Justifico a ausência do vereador Obadias Benones da Silva, conforme artigo 99, parágrafo único, a linha D do Regimento Interno, na sessão do dia 22 de outubro do ano corrente. Justificativa de ausência, número 508, de 2024. Justifico a ausência do vereador Arleu da Silveira, conforme artigo 99, parágrafo único, a linha C do Regimento Interno, na sessão do dia 22 de outubro do ano corrente. Expediente. Projeto PE, número 62, de 2024, autor Ricardo Fabres. Projeto PLC, do Executivo, número 14, número 15, número 16, número 17, autor Ricardo Fabres. Requerimento número 423, de 2024, autor vereador Zairo José Casagrande. Requerimento número 424, de 2024, autor vereador Márcio Darós da Luz. Requerimentos número 425 e 426, de 2024, autor vereador Paulo César de Souza Padilha. Requerimento número 427, de 2024, autor vereadores Juarez Jesus dos Santos, Nicola Hilário Martins, Obadias Benones da Silva, Antônio Manuel, Zairo José Casagrande, Júlio César Kaminski e José Paulo Ferrarese. Por fim, ressalto aos nobres vereadores o encaminhamento do projeto de decreto legislativo PDL, que concede título honorífico ao setor da logística até o dia 31 de outubro deste mês, sendo este o prazo final para o protocolo. Também lembrando aos vereadores que amanhã, dia 23, às 19 horas, terá audiência pública para debater sobre a alteração da denominação de rua, da Rua São Miguel do Oeste, no bairro Ceará, que passará a denominar-se Rua Sargento Davi Epel da Silva. O local da audiência será na Associação dos Amigos do 9º Batalhão da Polícia Militar de Criciúma. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso da palavra a senhora Elaine Cardoso, representante do Grupo Autismo e Inclusão de Criciúma e Região e conselheira estadual da Onda Autismos. A mesma irá explanar sobre transtorno, espectro dos autistas, auxiliares de escolas e diversos assuntos referentes ao tema. Convido a todos para nós receber a senhora Elaine Cardoso. Quem fez o convite para a Elaine foi o vereador Obadias Benoni. Ele está ausente, justificou a ausência.
E eu gostaria de pedir para a vereadora Roseli, então, dar as boas-vindas a Elaine Cardoso. Boa tarde a todos os presentes, ao nosso presidente, mesa, a Elaine, bem-vinda a essa casa. Quero cumprimentar a todos que estão também nos acompanhando de uma maneira presencial hoje, né, várias pessoas. E, realmente, o autismo, Elaine, é um problema que nós estamos nas nossas escolas, que precisamos resolver. Eu, inclusive, já conversei, eu fui na secretaria, conversei com as psicólogas há uns 15 dias, tentando algumas ideias para nós estarmos, inclusive, colocando no plano de governo do Vaguinho. Foi colocado várias ideias, inclusive, de fazer um centro, porque uma criança, ela autista, fica o dia inteiro em período integral na escola. Você sabe que é muito difícil para essa criança. Sim. E essa inclusão, para ela não consegue fazer essa inclusão. É quase como uma exclusão. Então, ela teria que ter esse outro período em outro lugar especialista para que ela consiga se desenvolver. Então, quem sabe? Mas nós estamos aqui para ouvi-la, você sabe muito mais do que nós sobre esse assunto. E muito obrigada por dispor o seu tempo para estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Senhora Elaine Cardoso, Vossa Senhoria tem até 27 minutos, 28 minutos. Boa tarde a todos. Então, como a vereadora mencionou, a questão do transtorno do espectro autista realmente é algo urgente, né? Em 2023, 14 de março de 2023, eu estive aqui nessa casa, pedindo para vocês, juntamente com a Vitória, não sei se vocês se recordam, e ficou muito impactado também, na minha memória, o pedido de socorro, né, que a gente veio aqui naquela data. Infelizmente, a gente ainda não viu melhoras no nosso município a respeito disso até então. Isso já fazem 1 ano e 7 meses. E por isso eu decidi retornar. Eu sei que para muitos de vocês ainda é muito desconhecido, né? Eu entendo sobre isso. E por isso que nesses últimos 5 anos da minha vida, eu tenho me dedicado a isso, a ser contribuição, a levar informação, a levar projetos que de fato façam diferença na nossa sociedade. Eu sei que eu poderia aqui falar muitas coisas, mas eu tenho certeza que eu não conseguiria, de fato, passar para vocês a nossa vivência, o nosso desespero diário. E eu decidi vir aqui, porque no dia 7 de outubro aconteceu o fato, né, de uma criança ser agredida numa escola, todos aqui estão cientes, ontem estendi o convite, né, das famílias para que vocês participassem, para que vocês estivessem a par, né, de toda essa questão, que é um problema que, na verdade, a gente sabia que uma hora ou outra ia acontecer. Por quê? Porque existe ainda a falta de capacitação, a falta de um olhar, né, na contratação desses profissionais. Quem são as pessoas que, de fato, a gente está colocando para cuidar dessas crianças? Eu sou uma mãe que eu estudo muito. E, para mim, também é difícil muitas questões. Imagina uma pessoa que a gente coloca, muitas vezes, lá sem despreparo algum para que cumpra esse papel. Então, fica, de fato, muito difícil. Eu entendo que é um número crescente, né? E, por isso, desde 2020, lá, quando Miriam ainda era secretário da Educação, eu já estava indo até a secretaria, mostrando a necessidade, né, Miri, da capacitação desses profissionais, porque a gente sabia que é um número crescente. E o que a gente precisa? Por que eu, né, decidi vir agora no final do ano? Porque as famílias se movimentaram muito no nosso grupo, né, um grupo de quase 400 famílias, sim, muitos revoltados, né, com o que aconteceu, e a gente compreende totalmente, né? Eu me coloco no lugar dessa mãe, eu me coloco no lugar dessa família, que é um sofrimento muito grande. Eu comecei a minha caminhada quando eu tive que colocar o meu filho na escola,
porque foi um desespero muito grande para mim, quando eu recebi o diagnóstico do meu filho aos 2 anos de idade, e eu tinha que colocar ele na escola, sabendo que os profissionais eles não estavam preparados para receber ele. Ele era uma criança que tinha muitos problemas comportamentais, estava no início do tratamento, não falava, e eu sabia que os profissionais não estavam capacitados. Então, eu fui em busca de conhecimento e eu consegui trabalhar muito em conjunto com a escola para que isso fosse possível. E eu vi que é possível. E por isso eu comecei a trabalhar. Por isso eu quis ser contribuição, porque eu sei que é possível. Se a gente fizer um trabalho bem feito, só que a gente tem que começar de agora, a gente não pode mais esperar. Já passou da hora de a gente fazer alguma coisa, né? Nós temos a lei aí de 2022 que dispõe sobre determina a capacitação dos professores da rede pública e privada de ensino do município, né? Uma lei que foi construída em conjunto comigo. Eu estive no executivo também, conversando a respeito, e eles viram a necessidade de esse projeto, de fato, né? Foi um projeto vetado, depois eles mesmos derrubaram o veto, porque eles viram a importância. E eu sei que existe essa preocupação, só que eu não vejo ainda uma movimentação efetiva para que isso aconteça, para que isso mude de fato. A gente precisa de estratégias para que a gente mude esse quadro. A gente sabe que não é algo do dia para a noite, vai precisar de muito trabalho, mas a gente precisa que algo seja feito. Então, a gente pede encarecidamente para que vocês tenham um olhar especial. Fico muito feliz, vereadora, quando você relata, né, que o próximo governo pensa no centro de atendimento, é fundamental. Porque o que acontece? Ontem eu recebi uma mãe e ela me disse, de uma escola particular daí, tá? Ela me disse que o filho dela não tem mais... foi passado pela escola que o filho dela não tem mais direito de frequentar aquela escola. Ele não está recebendo tratamento, ela não consegue tratamento, e eles alegam que ela está negligenciando ele, só que não tem tratamento. Então, assim, eu estou aqui no papel de mãe, mas eu sei a importância e eu me coloco no lugar dos professores também. Por isso que eu comecei a trabalhar com capacitação de profissionais. Porque assim eu sei, vereadora, que o meu desespero também é o desespero de um profissional que recebe um aluno que ele não sabe como ele vai lidar. Né? É um desespero de ambos, e por isso a gente precisa fazer algo, já passou da hora de a gente fazer algo. Então, a gente continua aqui, né, lutando, e eu queria muito que vocês entendessem que o meu papel aqui é um papel, primeiramente, de uma mãe, de uma criança autista, né, que sabe das dificuldades diárias. Eu vejo que, às vezes, as pessoas acreditam que eu tenho uma vida diferente das demais, porque eu estou nesse papel de representatividade. Não, e eu passo todas as dificuldades que muitas mães passam. Eu vivencio muitas dificuldades. E como a Roseli falou, eu estou, sim, despendo do meu tempo, né, para, mais uma vez, pedir para vocês que se tenha um olhar de urgência. A gente não pode mais esperar. E por que eu decidi vir agora, final do ano? Eu sei que todo aqui, né, alguns vereadores não vão mais fazer parte dessa casa, mas a gente precisa pensar que, no início do ano, existe a recontratação desses profissionais. E vocês sabem que, este ano, eu recebi relatos de mães que ficaram até agosto sem o auxílio de um segundo professor. Então, foi mais que a metade do ano. Né? E o que acontece quando esse aluno ele não é assistido na escola? Ele simplesmente está na escola não fazendo um papel de inclusão, né? De integração. Ele está indo para a escola simplesmente para estar naquele local. Consequentemente, a gente tem reclamações dos profissionais, né, que não sabem lidar. Esse aluno não consegue ficar dentro de sala de aula, automaticamente ele não está se desenvolvendo. Vocês já conseguiram se colocar no lugar dessas famílias, né, de ter um filho e você ficar desesperado por ter que simplesmente levá-lo para a escola, porque ele não está se desenvolvendo, mas automaticamente ele também não recebe tratamento. Ele não tem tratamento. A fila da AMA é de 270 alunos. Nível 1 de suporte não tem mais atendimento, nem a PAI e nem AMA. Nós estamos sem atendimentos nenhum. E vocês sabem o que acontece com um aluno, né, um paciente do nível 1 sem tratamento? Ele pode, muito brevemente, vir a ser um nível 3 de suporte.
automaticamente a gente gera mais demanda para o município, automaticamente a gente vai estar aí levando uma demanda ainda maior para essa família que muitas vezes não consegue trabalhar. A maioria de nós não consegue trabalhar fora. Nós temos que dar um suporte 24 horas para os nossos filhos. Automaticamente a gente vai estar gerando um custo maior para o município. O nosso benefício, raramente, ele é autorizado. Geralmente, ele é negado. Essa família ela não tem tratamento, ela não tem condições de comprar um remédio, porque o custo é altíssimo. As medicações fornecidas pelo município, muitas vezes, elas são genéricas e acabam não trazendo o resultado que a gente espera. Então, vai virando um bolo de neve. E, consequentemente, essa família ela entra num desespero e numa vontade de desistir. Então, eu digo para vocês que essa tragédia que aconteceu é uma faísca do que pode vir a acontecer. Eu vejo famílias desesperadas que não querem mais viver. Eu levei mães para a UPA por tomarem remédio para cometer o suicídio. E vocês sabem por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente não aguenta mais. E quando a gente procura o município, quando a gente procura a Câmara de Vereadores, a gente se sente, às vezes... Eu sei que vocês não entendem o nosso desespero. Eu sei que muitos colaboradores do município não entendem o nosso desespero. Mas muitas vezes a gente se sente humilhado por ter que ficar vezes e vezes correndo atrás de uma mesma coisa. Alguns dos vereadores aqui sempre foram muito meus parceiros. E alguns deles sabem a quantidade de vezes que às vezes eu ligo para eles ou trago as demandas da questão de fiscalização. O vereador Salésio sabe bem o quanto eu lutei para que uma lei dele saísse do papel, que agora, só em 2024 ela saiu, que é a Lei do Silêncio. E para muitos de vocês pode parecer uma bobagem a gente pedir para que o outro não faça barulho. Mas isso para a gente... Vocês não têm noção do que é ficar com uma criança em crise em casa, batendo com a cabeça na parede, porque simplesmente uma lei é ignorada por todos. Quando a gente pede para que não seja soltado fogos, que também é uma lei do município e não é respeitada. Eu já falei, eu já fiz movimentação, eu já fiz mobilizações nas redes sociais, mas eu vejo que nem o legislativo e nem o executivo muitas vezes cumpre uma lei que saiu daqui. E não é frescura, não é bobagem. Eu sei que vocês não fazem ideia do que a gente passa, mas eu estou aqui para ser voz para essas famílias que muitas vezes não sabem mais o que fazer e não sabem mais para onde correr. E o único caminho é desistir. Nós tivemos um caso que não foi aqui, mas de uma mãe que cometeu suicídio. Ela deu um tiro no filho e depois se suicidou. Vocês sabem por que ela fez isso? Não foi porque ela queria matar o filho dela. Nenhuma mãe quer matar o filho. Mas ela não aguentava mais, ela não podia deixar o filho dela sozinho, porque era só ela e o filho. Então, nós não temos assistência nem na infância, nem na adolescência e nem na fase adulta. Eu sei que o maior medo dos pais é que os filhos vão antes deles. O nosso medo é que a gente vá antes deles, porque não tem ninguém que vá olhar para eles. Então, quando vocês encontrarem uma mãe estressada, ou que mande mensagem para vocês desesperadas, ou às vezes até desaforada, é só um pedido de socorro. Acolham essas famílias. É só um pedido de socorro, porque a gente não sabe mais o que fazer. A gente só está pedindo pelos nossos direitos, um direito que não é respeitado. A gente encontra dificuldade todos os dias, em tudo que a gente vai fazer. Desde uma saída ao supermercado, desde colocar os nossos filhos na escola. A gente encontra dificuldade. Então, a lei da Semana de Conscientização, que foi tão comemorada, nós somos todos, né?
para o Paço Municipal comemorar sobre essa lei. É uma lei que esse ano eu lutei muito para fazer alguma coisa, para levar conscientização. Mas a gente não vê por parte do município que essa conscientização, de fato, ela aconteça. E a gente não quer conscientização, botar uma fitinha azul em algum lugar. Isso não basta. A gente precisa falar mais sobre o que acontece na vida diária dessas famílias. A gente precisa, sim, de um centro de atendimento. E que nesse centro de atendimento não seja só olhado para a criança, seja olhado também para o adolescente, para o adulto e para a mãe, principalmente para a mãe, que precisa tanto de suporte. Essa mãe, ela esquece dela. Ela esquece que ela tem vida, ela não tem qualidade de vida nenhuma. E, sim, ela entra em risco de suicídio. Muito grande, muito grave. Né? Precisando também, mais uma vez, do município, mais uma vez de medicações, de suporte. Então, são pequenas coisas, pequenas alterações, né? Cumprimentos dessas leis, juntamente com isso, fazer aí a campanha do cordão de girassóis, que também é uma lei, ainda não é conhecido. O censo, a gente não conseguiu tirar do papel, eu tentei fazer formulário junto com a prefeitura. Infelizmente, a gente não conseguiu um resultado. O laudo médico indeterminado, que também foi uma lei conquistada aqui. Muitas vezes, a gente chega no departamento de trânsito para fazer um recadastro de uma documentação, estão eles lá pedindo o laudo médico de novo, sendo que a gente não tem médico. A fila do médico é de 1 ano. Como que a gente vai autorizar de novo um laudo, um papel que já é, inclusive, lei estadual, e que eu já tive várias vezes no departamento de trânsito passando, que é uma lei no município. E vocês entendem que eu não sou funcionária do município, mas eu tenho que trabalhar diariamente fiscalizando e cobrando coisas que eu não deveria estar fazendo. Se simplesmente as leis elas fossem cumpridas, elas saíssem daqui e, de fato, elas fossem olhadas com mais cuidado e que, de fato, tenham pessoas comprometidas em fazer com que ela aconteça. O que acontece nas escolas? Eu vejo que a gente precisa, sim, de uma mudança muito grande. E eu vejo que a vereadora Roseli, ela sempre debate muito sobre isso comigo, né? Todas as vezes que eu venho aqui, entendo que, por já ter assumido, né, o cargo de secretaria, sabe bem como funciona. E algumas vezes você já me questionou o porquê que, muitas vezes, em alguns colégios, o que é feito, né, em alguns colégios. E eu diria para vocês, o meu filho, apesar de as pessoas acharem que não, ele é um autista clássico. Ele tem muitas questões, inclusive agora ele está passando por momentos bem difíceis, com crises bem fortes. E eu digo para vocês que nas capacitações que eu dou para profissionais da área da educação, uma da nossa tríade mais importante é que, sem informação, escola e família, isso não tem como acontecer. Só que o que eu vejo, Roseli, no município, é que ainda as famílias elas são muito impedidas de ter esse contato. E eu digo para vocês, cada autista ele é único, né? Então, sem a participação da família, para que ela mostre, muitas vezes, quais são os caminhos para lidar com esse aluno autista, isso se torna impossível. Então, a gente precisa refletir sobre pequenas condutas que vão fazer diferença neste processo de inclusão. Porque o processo de inclusão ele é possível. A gente tem que ver o que está acontecendo de errado e, de fato, a gente queira fazer a mudança. Eu gostaria muito que vocês me vissem, como eu estava mencionando, primeiramente como uma mãe, representante também de outras famílias, representante de uma organização nacional pelos direitos das pessoas autistas, e não me vissem aqui como uma opositora de nenhuma pessoa. Eu venho aqui simplesmente cumprir o meu papel, que é cobrar do município que a gente tenha os nossos direitos garantidos. E vocês estão num papel, né, ocupando um espaço que eu preciso fazer esse tipo de cobrança. Então, não é nada pessoal com ninguém, porque, às vezes, eu vejo uma barreira em alguns pontos dessas questões. Eu estou aqui para ser contribuição, eu sempre estive aqui para ser contribuição. Sempre estive à disposição do município, de todas as secretarias, do executivo, para ser contribuição dentro das minhas possibilidades e dentro do meu conhecimento.
Só que eu ainda vejo muitas barreiras. E a gente não pode mais falar sobre inclusão, que eu vejo muito, né, nas questões dos momentos aí de política, que a gente levanta bandeiras sobre a inclusão. Neste momento é tão importante a gente usar aí uma causa que precisa, né, ser levantada neste momento, mas depois ela é esquecida. E eu queria pedir para vocês que isso não acontecesse. Eu sei que alguns de vocês não vão mais estar aqui, mas vão estar em outro lugar, né, como o vereador Salésio. E eu peço encarecidamente para que a gente cumpra esse nosso papel, que é de fiscalizar e de cobrar de quem precisa cobrar para que a gente mude essa nossa realidade. A gente não consegue mais aceitar isso. E eu digo isso em nome de todas as famílias que eu vim aqui representar. A gente não quer brigar com ninguém. A gente, cada vez que uma mãe ela se desgasta com alguém em algum local, ela volta para casa acabada. Ela não tem nem força mais para isso. Não é isso que a gente quer. A gente só quer que os nossos direitos sejam respeitados. A gente quer tratamento. Como que a gente vai pensar num futuro para o nosso município sem um tratamento que só vai agravar toda essa situação que a gente vivencia hoje? A gente precisa, de fato, resolver essa questão. E, às vezes, eu vejo que, às vezes, se diz assim, né, agora tudo é autismo, ou a gente já tem tantas leis, né? E, por isso, eu não trouxe mais nenhuma lei para essa casa, né? Vocês não me viram mais por aqui. Eu não trouxe mais nenhuma lei, eu não solicitei mais nenhuma lei. Porque eu acho que, primeiramente, a gente precisa começar a cumprir as leis que já estão no papel. E a gente precisa de tratamento urgente. A gente precisa de um olhar, tratamento para as famílias, tratamento para as pessoas autistas num geral. E eu me coloco, mais uma vez, à disposição para quem quiser, né, ser contribuição e para quem quiser lutar junto comigo, né, independente de qualquer coisa, independente de oposições ou não oposições. Eu estou aqui num papel de mãe, eu estou aqui num papel de representatividade de outras mães que não têm voz para isso. E eu gostaria de verdade que vocês, mesmo não tendo essa vivência, mesmo não conseguindo sentir a minha dor e a dor dessas famílias, voltassem para casa hoje com essa reflexão. Porque se vocês não têm ninguém ainda na família, acreditem no que eu estou falando para vocês. Muito em breve vocês terão. E aí, vocês vão começar uma luta que muitas vezes vocês já poderiam estar lutando e mudando a realidade de tantas famílias. E cada vez mais, cada vez que a gente agrava a situação de uma família, isso traz, né, transtornos para o município. Então, eu não consigo, de fato, entender por que isso ainda não está sendo mudado. Por que a gente ainda não consegue ter uma visão que é urgente? Será que a gente precisa, de fato, ter pessoas morrendo, ter pessoas sendo agredidas por falta de tratamento, por falta de conscientização, por falta de respeito, por falta de cumprimento de leis, por falta de capacitação de profissionais, sendo que hoje a gente tem, sim, a possibilidade de fazer isso. Então, fica aqui, mais uma vez, o nosso pedido de socorro para vocês e que vocês se unam junto com a gente, não esqueçam, não nos deixem esquecidos. A gente precisa que vocês agora, na troca, né, no início do ano, peguem junto com a gente nessa fiscalização, no comprometimento do município para que a gente faça, desde o início do ano, uma mudança nas escolas, para que a gente consiga desenvolver esses alunos e, de fato, a gente faça inclusão. Alguns anos eu comemorava muito, era muito feliz por todas as leis que a gente conquistou aqui com o município, mas eu não consigo mais sentir essa felicidade. Eu não consigo. Eu só consigo ficar triste por ver que a gente não consegue caminhar, a gente não consegue ter um olhar diferente para essas famílias que precisam tanto da gente. Obrigada, e eu espero, de verdade, poder contar com vocês e me vejam como uma pessoa que só quer mudança e que está aqui para ser contribuição para quem quiser que eu seja contribuição. Vereadores e vereadoras, alguém quer fazer algum questionamento a Eliane?
dizer a ela também, Violene, nós estamos aqui, essa casa sempre abraçou, você citou aqui, são várias leis que foram feitas, foram aprovadas, a maioria foram aprovadas por unanimidade por essa casa. Então, o problema não é a questão de leis, é a questão de cumprimento de leis. Né? Mas quer a vereadora Rosali cede o seu tempo. Elaine, eu te conheci realmente, eu era secretária de Educação, lembra quando você esteve na minha sala oferecendo essa capacitação para os profissionais faz algum tempo, e desde lá eu acompanho realmente a tua luta. E o meu questionamento, realmente nós fomos chamados para fazer o plano de governo do Vaguinho, e foi incluído esse centro de capacitação, de formação. Como você acha que seria? A sua ideia da família também, eu achei importante, porque a gente pensa só no aluno, mas é um conjunto. Quem tem um autista em casa sabe que é um conjunto, não é só a criança. E o conjunto que eu digo é a família, o professor, a escola e os amiguinhos deles também, que eles têm que fazer. Então, eu não sei se você poderia nos dizer e nos orientar, eu estava falando com o vereador Salésio, que ele e o Vaguinho já têm algumas ideias em alguns locais, eu acho muito importante, mas o que você acha que poderia ter nesse centro? Então, o centro de atendimento, a minha ideia, né, é que o que acontece com as famílias? Nós não temos tempo, né? Nosso tempo é muito limitado. Então, por exemplo, na parte da manhã eu fico nas terapias com meu filho e meu tempo que eu tenho livre é enquanto ele está na escola, né? Muitos deles ainda são chamados na escola por crise, tem que retirar, enfim. A minha ideia é que, enquanto o filho esteja na terapia, hoje já existem estudos, Roseli, de quando um pai ele recebe informação, ele também é capacitado, o desenvolvimento dessa criança, ou adolescente ou adulto, é infinitamente maior. Então, nós precisamos pensar em capacitar os pais também. Né? Hoje, nós temos muitas possibilidades de fazer treinamentos. Né? Treinamentos, claro que sempre eu peço muito, eu tenho muito cuidado quando eu me envolvo em algo, porque a gente precisa pensar sempre em fazer algo muito bem feito. Né? Muito bem feito, para que, de fato, a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Então, a minha ideia é que, enquanto o filho esteja na terapia, os pais sejam capacitados. Aproveitar este momento de um centro de atendimento, isso. Hoje a gente pode fazer treinamentos já alguns gravados, alguns depois só com suporte, até mesmo desse profissional que está, né, atuando com esse paciente, que ele vai poder instruir e orientar muito bem esses pais, né? Isso pode ser feito. A minha ideia é que também tivesse tratamentos online para as mães de autistas, então psicóloga que estivesse disponível online, porque às vezes essa mãe ela não consegue sair de casa para fazer um tratamento, ela precisa ser assistida. Então eu acho que esse centro ele pode sim ser muito bem pensado para que a estrutura seja completa, né? Que a gente consiga aí atingir também as famílias, capacitar essas famílias, né? E automaticamente a gente está aí, muitos se vai até diminuir da questão do tratamento, porque hoje a gente fala, se vocês forem ver, aí até está uma polêmica grande sobre a terapia ABA, né, onde existe aí os relatos que a gente precisa de 40 horas semanais, né, de tratamento. Isso inclui toda a vida, todo o dia desse paciente. Né? Então, assim, se ele vai 40 minutos para uma terapia, ele fica 24 horas, as 23 horas seguintes com a família. Se essa família ela não está, se ela não tem informação de como continuar o tratamento, não adianta de nada. Né? Às vezes a gente diz que é melhor não fazer, né? Porque se é um tratamento que não vai fazer efeito, então ela precisa de continuidade. A família precisa saber como conduzir esse paciente. Ela precisa ter essa informação para até ajudar no tratamento, assim, consequentemente, também diminuir aí,
toda essa demanda do município, né? Não que não precise de tratamento, vai precisar de tratamento, sem dúvida alguma, mas ajuda muito mais no desenvolvimento. Mais algum vereador, vereadora? Vereador Salésio, cede o seu tempo. Vereador Márcio Darós também cedeu o seu tempo. Senhor presidente, cumprimentar a Elaine, os demais vereadores, público que nos acompanha nessa noite. Senhor presidente, eu, desde o primeiro dia que entrei nessa casa, fui um dos vereadores que mais atuou nessa linha. E são vários projetos, alguns desses que você citou, Elaine, são projetos de autoria nossa, pensando em melhorar o atendimento. O laudo é um projeto nosso, esse do silêncio é um projeto nosso, da prioridade no mercado é um projeto nosso, e outros projetos. E a gente vê da dificuldade. É muito fácil, você colocou muito bem, na campanha todo mundo promete, todo mundo faz, mas está lá no nosso plano de governo do Vaguinho, do Salésio Lima, essa criação desse centro de atendimento ao autista, e não só ao autista, mas também às famílias atípicas, que é isso que você está colocando. Nós pensamos, já estivemos em 2, 3 locais, visando os locais, analisando. Eu tenho esse sentimento comigo, até porque tenho grandes amigos que têm dificuldade nessa linha. E quando nós conversamos, eu e o prefeito eleito Vaguinho, nós nos colocamos inteiramente solidários a essa causa, inclusive com os profissionais que também estamos conversando, uma forma de melhorar o atendimento também nessa área. É claro que não vai ser em janeiro, sabe como é que funciona, mas nós temos esse olhar voltado, tá? E estamos abertos para todas essas causas que dificultam, sim, a família. E quando você coloca a família atípica, ela é realmente a dificuldade. E nós precisamos chegar nele, sim, porque as crianças passam esse tempo todo. Então, a criação desse centro, com neuro, com todo o atendimento, que vai fornecer o laudo, que vai dar o atendimento, que no contraturno também pensamos e conversamos bastante em algumas salas para que eles possam ficar já com atendimento adequado no contraturno. Então, tudo isso está sendo conversado, está sendo pensado. Tomara que Deus nos dê a força para fazer e o mais rápido possível. Temos, semana que vem já indo a Brasília, vai a vereadora Giovana Mundardo, vai o vereador Toninho, temos diversas pautas para a cidade de Criciúma, e uma delas é essa na área do autismo. Obrigado. Se você quiser colocar alguma coisa, Helena? Não, a gente espera muito por isso, né? Há muito tempo já. Eu acho que a gente precisa, sim, fazer uma coisa muito bem pensada e pensar num todo. Como o vereador mencionou, a gente precisa ter um olhar, né? A gente não pode mais ter um olhar somente para a criança. A gente precisa pensar no adolescente, a gente precisa pensar no adulto e a gente precisa pensar na família. Mais algum vereador, vereadora? Se não, Elaine, nós queremos agradecer, né, a sua presença, o relato, sua queixa também, com relação ao que ocorre no nosso município. Enfim, essa casa sempre vai se colocar à disposição, né? Os vereadores, eles têm algumas bandeiras, né, mas todos nós aqui somos unânimes com essa causa e, sem dúvida nenhuma, a gente vai ficar mais atento ainda ao cumprimento de leis que são aprovadas, e não só aqui nessa casa, vai para o prefeito, também o prefeito sanciona, né, as leis também, então a gente vai ficar mais atento. Mas tem alguns minutos aí para suas considerações finais. Aí. Queria agradecer, eu sei sim, né, do empenho e, como eu disse, eu sempre fui muito bem recebida. E como eu também mencionei, eu não gostaria que ninguém me visse de outra forma, e sim que eu preciso, e eu vou continuar cobrando cada um de vocês, se for necessário. Eu cobro até dos meus amigos quando as coisas não acontecem. não vou ser diferente, né? E é o meu papel como uma conselheira, né, da maior organização pelos direitos das pessoas autistas, e estou à disposição, vereador Salésio, vereadora Roseli, para ser contribuição em tudo isso, como sempre estive. E eu, mais uma vez, quero pedir para que vocês não esqueçam.
da importância e da urgência que a gente tem que, de fato, todas essas mudanças aconteçam. Obrigada. A sessão, então, está suspensa por até 5 minutos para nós nos despedir da nossa convidada aqui. Reaberto os trabalhos, dando continuidade aqui agora ao horário político. Questão de ordem. Questão de ordem, cedida ao vereador. Presidente, essa questão de ordem é para pedir dispensa dos pareceres das comissões de Educação, Saúde, Orçamento e Fiscalização do PL 63/2024. Institui o Dia Municipal de Prevenção e Conscientização sobre Comportamentos Aditivos, Dependências no município de Criciúma. Passou na Comissão de Justiça e na nossa Comissão de Obras. Oi? Saúde não, é por isso que eu estou pedindo aqui. Saúde, Educação e Orçamento. Aliás, Orçamento também passou, só não passou o 64. Então, é saúde e educação, vereador. Isso é. A dispensa dos pareceres da Comissão de Saúde e Educação do PL 63/2024 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A dispensa dos pareceres de saúde e educação do PL 63 foi aprovada por unanimidade. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Manuel Rosengue. Peço também a dispensa dos pareceres das comissões. Eu vou colocar... Eu vou pedir, então, para inserir na ordem do dia de hoje, do Inclusão PL 63. Inclusão do PL 63/2024 na pauta dessa sessão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O PL 63, na pauta da sessão, foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, cedida ao vereador Manuel Rosengue. Eu peço também a dispensa dos pareceres das comissões de Educação, Saúde e Orçamento e Fiscalização do projeto PL 64/2024, que institui o uso do cordão tulipa vermelha como instrumento auxiliar de orientação para a identificação de pessoas com a doença de Parkinson no município de Criciúma. São 2 comissões, vereadores? 3 comissões. Saúde, Educação e Orçamento. Orçamento. Fiscalização, né? Então, o PL 64/2024, a dispensa dos pareceres da Comissão de Saúde, Educação e Orçamento, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O PL 64/2024, a dispensa, então, foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Manuel Rosengue. Peço a inclusão na ordem do dia da sessão de hoje do PL 64/2024. A inclusão na ordem do dia do PL 64 de 2024 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O PL 64/2024, a ordem do dia, foi aprovado por unanimidade. Obrigado a todos. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Já entreguei o cargo. Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de pedir a suspensão dos trabalhos até em 15 minutos para a gente discutir em plenário o projeto pelo LEG 04 de 2024, juntamente com o pessoal da Procri. Antes de suspender, só avisar os vereadores, após a sessão, nós temos uma entrega de uma moção ao Canal 20, através do procurador, o Taylor, que está presente.
A sessão, então, está suspensa por 15 minutos. Reabertos os trabalhos. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Solicitar o adiamento de votação pelo leg número 4 para o dia 11 de novembro. É o 4, né? Isso, 4. É votação. O adiamento, então, pelo leg 04/2024 para o dia 11 de novembro está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O adiamento foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade ao horário político, vereadora do PCdoB, Giovana Mondardo. Declina. Vereador do PDT, Zairo Casagrande. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste, nós vamos votar 2 pequenos projetos hoje, que não são simples homenagens de nome de rua, na verdade carregam consigo um reconhecimento histórico, social e cultural. Nós vamos nominar a Rua Professor Darcy Ribeiro e Rua Leonel de Moura Brizola. Falar um pouquinho sobre os dois, então, que é importante esse registro. Leonel Brizola foi um dos maiores defensores, presidente, da soberania nacional e da educação pública de qualidade no Brasil. A trajetória dele é marcada por muita coragem, coerência e ensina algo fundamental na política, que é a resistência em tempos difíceis. Governador do Rio Grande do Sul, liderou a construção de mais de 6.000 escolas e defendia a ideia de que a educação é a única forma, a única via de emancipação da população. Ao mesmo tempo, liderou o maior levante popular que o Brasil já viu, em 1961, quando militares golpistas ameaçaram impedir a posse do presidente João Goulart. Brizola organizou mais de 100.000 civis, junto com a brava e corajosa divisão do Terceiro Exército, e prometeu marchar até Brasília, mesmo sob balas, para garantir a legalidade e o respeito à Constituição brasileira, que naquele momento representava a posse do presidente. Em certo momento, sob a ameaça direta de ordem expedida pelos golpistas para bombardear o Palácio Piratini em Porto Alegre, Leonel Brizola, diretamente dos porões do palácio e armado, anunciou na rádio Guaíba, isso é gravação dele: poderei ser destruído, poderei ser morto, eu, minha esposa, muitos amigos, civis e militares do Rio Grande do Sul, não importa. Ficará o nosso protesto lavando a honra dessa nação. Aqui resistiremos até o fim, porque a morte é melhor que a vida sem honra, sem dignidade, sem glória. Podem atirar, que decolem os jatos, que atirem os armamentos, que tiverem comprado à custa da fome e do sacrifício do povo. Joguem essas armas contra o povo. Já fomos dominados pelos monopólios norte-americanos. Estaremos aqui para morrer se necessário. Um dia nossos filhos e irmãos farão a independência do nosso povo. Então, por ter conseguido liderar esse movimento e impedir o golpe militar de 1961, Leonel Brizola recebeu o título de Herói da Pátria da Câmara dos Deputados e hoje é homenageado também no nosso município com essa pequena rua. O segundo homenageado, que eu peço o voto dos senhores, é o professor Darcy Ribeiro, um visionário que sonhou com um Brasil diverso, inclusivo e com educação de qualidade. Darcy foi o criador dos Centros Integrados de Educação Pública, os famosos CIEPs, quando era vice-governador Leonel Brizola, que também foi governador do Rio de Janeiro. Vereador Manuel, tem o seu tempo? Não? Então tá. Você não vai dar aqui. Ó. Maravilha. Deu o seu tempo. Um dos maiores intelectuais do Brasil, o professor Darcy Ribeiro, o mais notável pensador sobre a identidade do nosso povo, publicando um livro, senhores vereadores, que levou 30 anos para ser concluído, chamado Povo Brasileiro.
Para escrevê-lo, Darcy morou 10 anos em tribos indígenas, conhecendo e estudando de perto as raízes da nossa origem. Somente após esse magnífico estudo, podemos hoje ter noção de como nos formamos enquanto cultura, enquanto povo-nação. Darcy dizia que se a educação não fosse prioridade, a sociedade pagaria com prisões no futuro. Hoje, é evidente, podemos ver o quanto ele estava certo. E nada mais justo do que homenagear sua memória como símbolo de um compromisso que devemos renovar todos os dias, o compromisso com a educação, com o futuro dos jovens, com a soberania do nosso povo, um povo que nunca existiu para si, que se tornou um gênero novo para aqui receber e conjugar todas as nações do planeta, e que há de ser o povo a liderar a salvação do próprio planeta. Dar nomes como esses a ruas de Criciúma é lembrar que somos uma comunidade que valoriza memória e os valores de quem lutou pelo Brasil. Essas vias se transformarão em marcos de inspiração para todos que por elas passarem, lembrando-nos do que é essencial: a devoção à pátria, compromisso com a educação, o amor ao povo brasileiro. Então, conto com o voto dos colegas nos dois projetos e já feita a fala em relação a ambos. Muito obrigado. Vereador do União Brasil, Paulo César, declina. Jair Augusto Alexandre, declino. Vereador do PL, Juarez de Jesus. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha de forma virtual e aqui no plenário da Câmara de Vereadores. Ontem eu fiquei surpreso com a reprovação do projeto e principalmente com a mudança de voto por parte de algum dos vereadores. E eu fiquei pensando, a quem pode interessar a reprovação de um projeto que visa vedar a participação de familiares de prefeito, vice-prefeito, vereadores, comissionados, em contratações, em contratos e licitações. Fui muito questionado, chamavam, perguntavam, mas por que o vereador muda o voto? Primeira votação vota a favor, na outra vota contra. Eu digo, olha, é importante que faça essa pergunta para o próprio vereador que mudou o voto. O porquê reprovar projeto que a norma procura garantir a possibilidade de efetiva, real e isonômica competição, pois impede favorecimento e benefícios em razão do grau de parentesco com os agentes públicos. O porquê? Eu subo para fazer esse questionamento, até porque ontem eu nem vim fazer defesa do projeto, porque o projeto tinha sido votado em primeira votação, era uma emenda à lei orgânica, passou por unanimidade, eu não esperava algo diferente. E aí eu pergunto, aos que votaram contra, será que acham que não existe situação assim? Não existe? Eu já tenho conhecimento de algumas. E vou em busca de novas situações. Vou em busca de novas. Não acho legal, não acho moral. Era isso, presidente. Vereador Nicola Martins. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanha. Presidente, há cerca de 60 dias eu fiz um requerimento ao município, requerimento 321 de 2024, em que eu questiono a questão de medicamentos controlados, né? O quanto o município, vereador Paulo, que conhece muito bem esse tema, quanto o município tem dispendido de remédios controlados nos últimos 5 anos, desde 2019 até 2023. E pasmem os senhores, o aumento considerável no número de medicamentos controlados. Clonazepam,
conhecido popularmente, vereador Paulo, se o senhor puder me corrigir, se eu falar alguma coisa errada, me corrija, por favor. Popularmente o Rivotril, né, usado para tratamento de ansiedade, aumento de 50% entre 2019 e 2023. Fluoxetina, tratamento de depressão e ansiedade, aumento de 55%. Amitriptilina, para tratamento de ansiedade, dor crônica e induzir o sono, aumento de 60% de 2019 a 2023. Tramadol, para dor, quase dobrou nesse meio período também. Quase 100% de aumento. E a clorpromazina, utilizado como antipsicótico e antidepressivo, aumento de 90% nos 5 anos. Isso são só alguns exemplos, presidente, que amplia. Se a gente começar a ampliar a análise, a gente vai perceber que não aumentou na mesma proporção o número de atendimentos e a própria população. Outros medicamentos que não são controlados ou utilizados para tratamento de saúde mental se mantiveram no mesmo nível. Então, isso não é algo que vai crescendo também em outros medicamentos. E essas informações, então, elas acendem aquele sinal de alerta, mais um sinal de alerta. Porque quando a gente relembra aquele requerimento que mostra que mais de 5 mil pessoas estavam aguardando na fila de psicólogo, isso reflete aqui também. A gente vê que muitas pessoas, elas têm recorrido aos remédios, então, de uso controlado, porque não encontram, talvez, esse apoio no poder público, também no psicólogo. E aí o médico acaba receitando, vai em encaminhamento para o psiquiatra e vem a requisição e a utilização do medicamento. Então, o município pensa em economizar não contratando mais profissionais de psicologia, mas não percebe que o custo financeiro pode ser até maior quando a gente analisa esses dados de medicamentos. Então, isso é urgente, eu peço a atenção do Ricardo Fabres, eu peço a atenção do Vaguinho, peço a atenção do David, atual secretário, peço atenção ao nosso vice-prefeito Salésio Lima, futuro vice-prefeito, nosso próximo, ao futuro também secretário de saúde, que nos próximos meses vamos saber quem é, para que esteja atento a esses dados assustadores do crescimento de uso de medicamentos controlados para a saúde mental nos últimos 5 anos. Obrigado, presidente. Vereador Júlio César Kaminski, ausente. Vereador Miri D'Agostinho, declina. Vereador Antônio Manuel, declina. Vereadora Giovana, declina. Vereador Salésio já tinha dado o seu tempo, né? Agora, terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que façam a confirmação do quórum. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das matérias. Grande expediente. Requerimento número 423, de 2024, autor vereador Zairo José Casagrande. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo, indagando se há previsão para viabilizar acostamento na rodovia Leonardo Bialek, bairro Linha Batista. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 424, de 2024, autor vereador Márcio Darós da Luz. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há possibilidade de instalação de placas de estacionar por 15 minutos em frente à loja Tecnocostura, Rua Henrique Lage, 411, Centro, Criciúma, Santa Catarina. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 425, de 2024, autor vereador Paulo César de Souza Padilha. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal se há possibilidade de ceder o espaço público
que atualmente encontra-se desocupado na Rua da República, bairro Comerciário, que fica entre o Colegião e a Escola de Educação Básica, Engenheiro Sebastião Toledo dos Santos, Residencial Bolzano. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 426 de 2024, autor vereador Paulo César de Souza Padilha. Envio de expediente ao governador do Estado questionando se é possível a instalação de uma base de polícia militar ou a permanência de agentes na Rua República, no bairro Comerciário. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 427 de 2024, autor vereador Juarez Jesus dos Santos, Nicola Hilário Martins, Obadias Benones da Silva, Antônio Manuel, Zário José Casagrande, Júlio César Kaminski e José Paulo Ferrarese. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, convidando a secretária municipal de Educação para comparecimento na Câmara de Vereadores, no espaço destinado ao horário político, na sessão ordinária do dia 28 de outubro do ano de 2024, para tratar da ocorrência do último dia 7, na EMEB Lili Coelho, situada no bairro Santa Luzia, bem como de assuntos correlatos. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 59/2024, de autoria do vereador Juarez Jesus dos Santos, que denomina Rua Abel Prazildo Pinto. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. O PL 59/2024, votação encerrada, foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 61/2024, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, que declara de utilidade pública a Associação de Pessoas com Deficiência na região sul de Santa Catarina, a JUDECRE. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O PL 61/2024 foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 66/2024, de autoria do vereador Zário José Casagrande, que denomina Rua Professor Darcy Ribeiro. A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada.
Votação encerrada. O PL 66/2024 foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei PL 67/2024, de autoria do vereador Zairo José Casagrande, que denomina Rua Leonel de Moura Brizola. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O PL 67/2024 foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 68/2024, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, que declara de utilidade pública a Associação Parkinson Sul, APS, de Criciúma, Estado de Santa Catarina. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O PL 68/2024 foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o PL número 63/2024, de autoria do vereador Manuel Rosengue, que institui o Dia Municipal de Prevenção e Conscientização sobre o comportamento aditivos e dependências no município de Criciúma e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou as demais comissões. A Comissão de Obra opinou pela aprovação, a Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação, com dispensa de pareceres às demais comissões, aprovado nessa sessão para inclusão na ordem do dia. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O PL 63/2024 foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o PL número 64/2024, de autoria do vereador Manuel Rosengue, que institui o uso do cordão tulipa vermelho como instrumento auxiliar de orientação para identificação de pessoas com doença de Parkinson. A CCJ opinou pela legalidade e constitucionalidade, a Comissão de Obras opinou pela aprovação, dispensas de pareceres às demais comissões, aprovado por unanimidade. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O PL 64/2024 foi aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, antes de encerrar, lembrando que em seguida já nós vamos entregar a moção de aplauso ao Canal 20, o Taylor que está aí presente já. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão, que ocorrerá no dia 28 de outubro, no horário regimental. Boa noite a todos, shalom a todos. Convido o homenageado para adentrar o plenário.